Convido o pastor Roberto para assumir o púlpito desta igreja. Algumas informações importantes para quem não conhece a dinâmica denominacional. A Convenção Batista Brasileira, que reúne as igrejas batistas em todo o Brasil, naturalmente, obviamente, ela é dividida por estado. Cada estado tem a sua convenção local. Rio de Janeiro possui duas convenções, que é a Carioca e a Fluminense. E Rio Grande do Sul me parece também que são duas, e o Ceará também duas, em virtude do tamanho e da complexidade do trabalho. Aqui em Brasília nós somos representados pela Convenção Batista do Planalto Central e a direção geral deste trabalho, que é um trabalho de cooperação, de apoio, de parceria missionária, ação social, ela é representada pelo pastor Roberto, que é o atual diretor executivo da Convenção Batista do Planalto Central, este órgão cooperador que reúne as igrejas, aproximadamente 200 igrejas. Nós temos 220 igrejas no Planalto Central, também abrangendo algumas cidades próximas a Brasília, aqui de Minas, e do estado também de Goiás. É uma alegria receber o pastor Roberto, que é membro da Igreja Batista Ebenezer, aqui em Brasília, e trará a mensagem do Senhor, o desafio para a sua igreja nesta manhã. Que Deus o abençoe, pastor Roberto. Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, é um grande prazer, um privilégio muito grande, uma oportunidade especial estar aqui nesta manhã participando do culto com os irmãos. Trago assim o abraço fraterno das 220 igrejas batistas que formam a Convenção Batista do Planalto Central. Uma convenção que tem a Igreja Batista Memorial como uma referência muito especial. A Convenção Batista do Planalto Central foi organizada no dia 22 de julho de 1960 e com 5 igrejas formando a nossa convenção. E uma delas era justamente a Igreja Memorial Batista. Uma longa história dos irmãos como igreja participando, entregando para a nossa denominação, para a nossa convenção, líderes que presidiram a nossa convenção, que atuaram nos mais variados cargos de nossa convenção e que por isso fizeram com que a participação da Igreja Memorial Batista em nosso campo fosse sempre uma participação muito especial, decisiva, indispensável para o nosso campo, para a unidade do nosso campo, para a referência de nosso campo batista do Planalto Central. Não temos igrejas melhores, não temos igrejas favoritas, somos um. É o nosso tema, é a nossa ênfase. Temos igrejas que são referências e, portanto, não podemos deixar de estar em contato permanente. Fiquei muito grato e acho que esse é o momento mais oportuno que posso encontrar para agradecer, pastor Davi, quando, ainda no ano passado, pouco tempo depois de assumirmos a direção da convenção, nos visitou com toda a sua liderança, ou quase toda a sua liderança desta igreja, em nossa sede, na Convenção Batista do Planalto Central, trazendo assim o abraço, trazendo assim a cooperação, trazendo a participação, mais uma vez, renovando a participação e a presença dos irmãos no trabalho batista denominacional aqui no Planalto Central. Apenas complementando, para que não haja nenhuma dúvida, pastor Davi, que inclusive é um dos vice-presidentes da nossa convenção neste momento, e também agradeço por isso, pela igreja liberar o seu pastor para essa atuação. Inclusive até quem não viu o pastor Davi escalado e atuando no time da nossa convenção, não é isso? Devidamente paramentado com a camisa do Brasil, Então dê uma olhadinha depois lá no Instagram da nossa convenção, você vai ver o seu pastor lá integrando o time, camisa do Brasil, pronto para entrar em campo, Isso, magrinho, Tá bem, tá esbelto, prontinho, Ali como nosso atacante, não é isso? Então a nossa convenção, ela foi durante muito tempo, foi fundada e durante muito tempo foi chamada Convenção Batista do Distrito Federal.
Mas a atuação das igrejas foi aumentando. Essa igreja mesmo, trabalhando em vários lugares em Minas Gerais, em Goiás, muitas igrejas foram organizadas. Hoje nós temos, portanto, 2 estados e mais o Distrito Federal. E é por isso que nós somos chamados, então, de Convenção Batista do Planalto Central. As igrejas do Distrito Federal, do Noroeste de Minas Gerais, onde essa igreja teve e ainda tem uma atuação muito especial. Estamos de Paracatu, passando por Unaí, chegando até Arinos, né? E essa igreja teve uma participação decisiva nesta região de Minas Gerais. E envolvemos também todo o Nordeste e parte do leste de Goiás, está também sob a nossa responsabilidade. São 80 municípios que envolvem e regiões administrativas aqui do Distrito Federal, 220 igrejas, 22 mil batistas e uma responsabilidade enorme, porque enquanto somos 22 mil batistas em toda a área que abrange a nossa Convenção Batista do Planalto Central, nós temos algo em torno de 5 milhões de habitantes, 5 milhões de pessoas que estão sob a nossa responsabilidade espiritual como batistas no coração do nosso país. Nós muitas vezes olhamos para a convenção ou para o trabalho batista e pensamos apenas no Distrito Federal, mas nós precisamos olhar um pouco além. E é exatamente por isso que nossa campanha de missões estaduais está enfatizando: somos um. E como somos um, e onde somos um, e fazendo o que como um? Somos um, anunciando Jesus em todo o Planalto Central, não apenas no Distrito Federal, mas anunciando Jesus em todo o Planalto Central, onde nossa convenção, portanto, está ligada e atuando. Quero agradecer também a Deus. Estou vendo aqui várias ex-ovelhas, né? Vários irmãos e irmãs que foram minhas ovelhas lá na Igreja Batista Central de Taguatinga. Todas elas foram bênção em minha vida. E a minha oração e o meu desejo é que, de alguma maneira, eu tenha sido também, ainda que um pouquinho, bênção na vida de vocês. Mas eu quero destacar o irmão Anselmo, né? Que alegria em ver o irmão aqui. Que alegria. O irmão foi alvo de muitas das nossas orações e louvamos a Deus por ver o irmão com a sua família querida aqui, adorando a Deus nessa igreja tão querida, tão especial também. Quero chamar a atenção dos irmãos para o texto da Palavra do Senhor, que dá base à nossa meditação nesta manhã. E ela embora seja um texto muito conhecido, é um texto que nos chama, né, como convenção, como igreja, para a nossa casa, para o Planalto Central. Jesus vai, transforma e envia. É o tema dessa mensagem e a base está em Lucas capítulo 8 e chama a sua atenção. A partir do verso 26 diz assim a palavra do Senhor. Zarparam então para a região dos Gerazenos, que se localiza do outro lado do lago, na fronteira da Galileia. Assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade, possesso de demônios, que fazia muito tempo não usava roupas, nem habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. Ao contemplar Jesus, berrou, prostrou-se aos seus pés e exclamou com voz forte: que desejas comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro a ti, não me castigues. Porquanto Jesus ordenara ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem. Diversas vezes o demônio havia se apoderado dele, mesmo com os pés e mãos acorrentados e vigiado por guardas, arrebentava as cadeias e os grilhões e era impelido pelo demônio para lugares desolados. Jesus lhe inquiriu: qual é o teu nome? Ao que ele replicou: Legião, pois eram muitos os demônios que tinham invadido aquele homem. E suplicavam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Entrementes, uma grande manada de porcos estava passando naquela colina. Os demônios imploraram que Jesus lhes permitisse entrar nos porcos, e Jesus consentiu.
Então, saindo o homem, os demônios invadiram os porcos e a manada jogou-se precipício abaixo em direção ao grande lago e todos os porcos se afogaram. Ao observar tudo o que acontecera, as pessoas responsáveis pelo cuidado dos porcos fugiram e foram contar esses fatos na cidade e pelos campos. E ocorreu que o povo saiu para ver o que tinha sucedido. Quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem de quem os demônios haviam saído, assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e todos ficaram apavorados. As pessoas que haviam testemunhado todos os fatos contaram também como fora liberto aquele homem dos muitos demônios que o haviam tomado. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus para que se retirasse de suas terras, pois estavam aterrorizados. Contudo, o homem de quem haviam sido expulsos os demônios implorava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus despediu-se, recomendando-lhe: volta para a tua casa e compartilha tudo quanto Deus fez por ti. E assim o homem partiu e anunciou na cidade inteira todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. Volta para a tua casa e compartilha tudo quanto Deus fez por ti. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, existem lugares que muitas pessoas evitam. E eu quero crer que você tem alguns lugares que você evita por uma razão ou por outra. Existem pessoas que a sociedade considera caso perdido. E é muito provável que você tenha em sua mente alguém, alguma pessoa, talvez algum familiar que você já tenha olhado e dito: esse aí já não tem mais jeito, já orei bastante, já insisti bastante, já falei bastante, mas esse não tem mais jeito. Talvez um filho, uma filha, talvez um parente, seu pai, alguém que você tenha considerado, ou que a própria sociedade, as pessoas à volta, estejam considerando como caso perdido. Existem histórias que parecem que não tem mais solução. Muitos anos já se passaram, muitas situações já foram enfrentadas, muitas tentativas já foram empreendidas, mas a questão não se resolve e muitas vezes você olha e diz assim: bem, não tem mais solução, essa história não vai ter como ser resolvida. Queridos, quando olhamos para esse texto tão conhecido, todos nós percebemos com clareza que aquela terra, aquela região em que essa cena acontece, não era uma região das melhores, nem uma região das mais desejáveis. Especialmente por aqueles que eram religiosos, judeus, religiosos, fiéis, não era um lugar muito desejável, um lugar de muita idolatria. É um lugar em que as pessoas criavam porcos, um lugar onde havia muita impiedade, uma terra gentia. Então não era um lugar muito recomendável, onde Jesus não deveria ir, se ele assim pensasse como um religioso e que muitas vezes pensa dessa forma. Mas o Senhor Jesus não, ele foi até esse lugar, e ele foi até esse lugar porque alguém precisava dele. E é exatamente daí que tiramos a primeira ideia, o primeiro ensinamento deste texto. Jesus vai onde ele precisa ir. Ele não vai onde deseja simplesmente, onde está bom, agradável, legal. Não, o Senhor vai onde precisa realmente ir. O texto diz: então seguiram, rumaram, foram para a terra dos Gerazenos. Jesus não foi para lá por um acaso, por um acidente. Houve uma mudança de planos repentina, houve alguma circunstância qualquer, houve alguma necessidade, e então, por acaso, Jesus foi, não, intencionalmente o Senhor Jesus foi para aquele lugar. Ele tinha um encontro marcado. Muitas vezes cantamos, e eu gosto muito daquele velho corinho. Olha só, velho corinho, já denunciei aqui o meu tempo, né? Quando ainda considerávamos, né, pastor? Os nossos, pastor Francisco, né, falávamos dos cânticos como corinhos, né? E era ainda o tempo daquele corinho, né? Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus, né? Embora eu goste muito, né, deste corinho,
né? Embora eu goste muito dessa música, ela não reflete a totalidade da verdade, porque não somos nós marcamos encontros, o Senhor marca o encontro conosco, né? Mas podemos cantar, sem problemas, né? Jesus tinha marcado um encontro com aquele homem. Jesus sabia da existência daquele homem. E embora ninguém quisesse mais cuidar daquele homem, Jesus queria fazê-lo. E Jesus marcou um encontro com aquele homem, mesmo num lugar que não era nada agradável, que não era bom, que não era recomendável, especialmente para a santidade do Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus quer sempre ultrapassar fronteiras, sejam elas quais forem. Ele está pronto a encontrar pessoas onde elas estiverem. Ele está pronto para ir onde nós não gostamos de ir. Ele está pronto a chegar a pessoas que muitas vezes nós já deixamos de lado e achamos que não vão de nenhuma forma ouvir ou receber a palavra de Deus. O Senhor Jesus atravessa todas as barreiras e assim Ele fez. Ele atravessou o mar da Galileia, depois de alimentar a multidão, enfrentou uma terrível tempestade, foi recebido por uma legião de demônios, mas Ele assim o fez, porque ali havia um homem que precisava ouvir o amor e da graça de Jesus. Havia toda uma região que precisava ouvir do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso ele foi, por isso ele ali esteve. Hoje ainda temos, queridos, bairros esquecidos, cidades distantes, povos que não foram ainda alcançados, famílias quebradas ao lado da nossa casa, aonde nós vivemos, no nosso local de trabalho. Muitas vezes nós imaginamos, erradamente, que não é possível que aqui em Brasília, no coração do país, na capital do país, não é possível que ainda tenhamos pessoas que não conheçam Jesus. Bem, se você pensa dessa maneira, você está enganado. Muitas pessoas ainda não ouviram de Jesus. Muitas pessoas ainda não ouviram a palavra de Deus. Muitas pessoas ainda não tiveram contato com o Senhor. Querido, querida, muitas pessoas ao seu lado, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua universidade, precisa ainda ouvir o Evangelho do Senhor Jesus. Eu me lembro que, uma ocasião, ainda pastor da Igreja Batista Central da Taguatinga, fazendo curso na UNB, no meio da aula, estávamos no meio da aula, e de repente ali uma jovenzinha, eu era o tio da turma, né, mas a jovenzinha que estava bem ao meu lado, abriu a bolsa, né? Normalmente não ficamos olhando para a bolsa de ninguém, então eu não olhei para a bolsa dela, mas eu percebi que ela estava abrindo a bolsa, mas a colega do outro lado não foi tão discreta e observou, né, olhou para dentro da bolsa da sua colega. E no meio da aula, naqueles momentos do silêncio, né, aquela moça olhou para dentro da bolsa e disse assim: "Isso aí é uma Bíblia?" E aquela jovem fechou rapidamente a bolsa, né, tentando disfarçar, e ela colocou a mão e disse: "Não, peraí, é uma Bíblia, sim." Né? E ela ficou ali aflita ali com aquela situação, né, constrangida ali naquela situação, e ela emendou com uma outra pergunta: "Você é crente?" E ela disse assim: "Eu sou." Né? E aí nesse momento já tinha parado a aula, né? E eu observando aquele quadro ali ao meu lado. E ela disse: "Eu sou." Né? Meio tímida. E ela disse assim: "Nós estudamos juntas desde a educação infantil, eu nunca soube que você era crente." Nunca soube que você era crente. Como é que você é crente esse tempo todo e nunca me falou? Eu querendo tanto ir à igreja. Então eu virei para o lado, falei: "Senhor, tem misericórdia, né? Atua agora aí, né? Usa de misericórdia." Durante tantos anos, aquelas duas jovens estudaram juntas. Ela nunca soube que a sua amiga era crente, e ela desejosa de ir à igreja. Querido, talvez pessoas no seu trabalho, e pessoas que você diga assim: "Esse aí não tem jeito não, eu não vou nem me envolver, não quero nem saber disso", né? Mas aquela pessoa precisa ouvir o Evangelho. Jesus vai àquele lugar, ele atravessa o mar, a tempestade, os demônios, para encontrar um homem que ninguém mais, a quem ninguém mais dava valor. Mas ele vai. Querido irmão, querida irmã, quando olhamos para missões, nós sabemos perfeitamente que existem desafios grandiosos do outro lado do mundo.
Pastor Davi esteve do outro lado do mundo e ele mesmo acabou de afirmar que há coisas que ele não pode falar por questão de segurança das igrejas, segurança dos missionários que estão atuando, lugares difíceis, onde talvez qualquer pessoa com um pouco mais de juízo não iria, mas Jesus vai e ele chama pessoas para ir. Temos desafios grandiosos em nosso Brasil. Hoje a ilha de Marajó é um grande desafio missionário e estamos juntos na realização desse propósito de falar de Jesus também no Marajó. Mas, queridos irmãos, quando olhamos para dentro da nossa casa, para o nosso Planalto Central, nós temos uma defasagem, temos 200 igrejas, que bom, mas só que essas 200 igrejas não preenchem os vazios espirituais do Planalto Central. Temos loteamentos, novos bairros, novas cidades, lugares onde há um vazio, um deserto espiritual. E, queridos, já rodei toda a área de nosso Planalto Central, visitando igrejas, cidades, pastores que estão muitas vezes sozinhos. Muitos vazios, grandes desafios dentro da nossa casa. Não podemos olhar apenas para o outro lado do mundo, para os confins do Brasil. Precisamos também fazer com que a luz que brilha aqui no Planalto Central seja tão intensa aqui onde nós estamos, de tal maneira que ela possa iluminar até os confins da terra. Jesus vai aonde precisa ir. Mas esse texto também nos mostra que Jesus transforma todo aquele que se encontra com Ele. Jesus transforma todo aquele que se encontra com Ele. O texto diz, voltou o homem de quem haviam saído os demônios. Queridos, quando Jesus chegou, ele encontrou uma situação desanimadora, totalmente desesperadora. Havia um homem, estava possuído por demônios, muitos demônios. O texto diz, não usava roupas. O texto diz, não morava em casa. Ele vivia num cemitério. Era um homem violento, incontrolável, e ele estava completamente dominado por forças demoníacas. Quem daria alguma coisa por esse homem? Quem diria alguma coisa deste homem? Meus irmãos, quando pensamos em pessoas que já não inspiram mais nenhuma possibilidade, lembramos de muitos daqueles que estão nas Cristolândias. Cristolândia, por exemplo, nas duas unidades aqui do nosso Planalto Central, aliás, duas propriedades que são da Convenção Batista do Planalto Central e que cedemos como participação missionária à Junta de Missões Nacionais, sem nenhum ônus para a nossa junta. Ali encontramos pessoas que foram descobertas, buscadas nos bueiros da vida, literalmente. Não é uma questão apenas de florear a coisa, não, encontrados no bueiro. Na Igreja Batista Central de Taguatinga, tive a oportunidade de trabalhar com um jovem que veio, juntamente, aliás, no período da implantação da Cristolândia aqui em Brasília. Me lembro muito bem quando começou o trabalho da Cristolândia aqui em Brasília. Lembro muito bem, viu, Viviane, da irmã Zenaide, Irmã Zenaide entrando em nosso gabinete, lá na Central Taguatinga, com outras irmãs elegantes, bonitas, bem arrumadas, chegando ali, dizendo, nós vamos começar a Cristolândia. E eu disse, as irmãs sabem com que as irmãs estão se envolvendo, que é muito bonito, pastor Maema? Vê o nosso coro da Cristolândia, todo mundo bonitinho, cabelo penteado, com a camisetinha amarela, Jesus transforma, é ótimo, Mas só que o começo não é esse. O começo não é esse. O começo é bem complicado. E elas disseram, estamos cientes sim. Então Deus abençoe, vamos trabalhar. E hoje nós temos já há tantos anos o trabalho da nossa Cristolândia aqui. Um dos que veio para implantar foi encontrado, até porque nós trabalhamos muito tempo juntos, foi encontrado literalmente dentro do bueiro da Cristolândia de São Paulo, ali naquele lugar.
no meio das baratas, de rato. Aquele moço foi arrancado dali. É um pastor hoje, para a glória de Deus. Assim como outros tantos têm sido resgatados. Pessoas nesse estado. Mas elas se encontraram um dia com Jesus, como esse homem também teve o seu encontro com Jesus. E o que correntes não puderam fazer, o que médicos com todas as suas possibilidades não puderam fazer, o que a sociedade não pôde fazer, Jesus fez. E aquele homem então, de repente, aquilo que ninguém imaginava, aquele homem antes incontrolável, ele é visto agora aos pés de Jesus. Jesus transforma. Jesus muda vidas, Jesus muda histórias. Quando todos enxergam apenas as ruínas, a falência completa, Jesus entra e Jesus transforma. Jesus muda todas as coisas. Aquela vida destruída foi totalmente restaurada para a glória do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, não existe ninguém que esteja tão longe que possa fugir do alcance do Senhor, da graça e da misericórdia do Senhor. Talvez você esteja pensando no seu filho que está longe do Senhor, está longe do Evangelho. E talvez você diga, já fiz de tudo, né? Muitas orações, noites e mais noites, não tem mais jeito, tem sim. Jesus pode alcançar e transformar essa vida. De um filho, uma filha, de algum parente, de um amigo, de pessoas em seu redor. O Senhor Jesus tem todo o poder para transformar, para mudar vidas, e é exatamente isso que a igreja precisa oportunizar. A igreja não é responsável pela salvação de pessoas, mas ela é responsável pela pregação do Evangelho a todas as pessoas e onde elas estiverem. Esse é o nosso trabalho, este é o nosso papel, levar as pessoas até a presença do Senhor. Ele transforma. E Ele transforma não apenas as pessoas que estão destruídas pelo pecado, mas Ele transforma também as pessoas anestesiadas nesta vida, acreditando que são muito boas e que por serem muito boas já estão salvas, já estão na presença do Senhor. Eu pensava assim, eu não me converti numa casa cristã, não nasci numa casa cristã, me converti já com meus 12 anos de idade, depois de andar em muitos lugares, de muitas propostas religiosas, mas foi necessário que alguém da igreja, alguém que servia ao Senhor, foi necessário que esta pessoa saísse da sua casa e fizesse aquilo que muitos hoje, em muitos lugares, em muitas igrejas, acreditam ser uma perda de tempo. Essa pessoa saiu de onde estava com um folheto. Eu não sei quem era essa pessoa, nunca soube, mas essa pessoa tão somente colocou aquele folheto na minha porta, na porta da nossa casa. E foi a partir deste folheto que nós fomos à presença do Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor transforma vidas. Sempre fui um bom filho e tudo, mas eu morreria e iria para a eternidade sem Jesus, se aquele folheto não fosse colocado por uma mão, que pode ser a mão de qualquer um dos irmãos aqui, uma mão que leva a mensagem, uma voz que fala do amor e da graça do Senhor, uma vida que testemunha de Jesus por onde passa, para que vidas possam ser alcançadas pela graça do Senhor. Mas além de Jesus ir aonde ninguém quer ir, muitas vezes, e de transformar vidas que muitas vezes não acreditamos, Jesus envia todo aquele que é transformado por Ele. Jesus disse para aquele homem que estava com a sua vida destruída, foi restaurado plenamente. Aquele homem, uma vez restaurado, o Senhor então se despediu, e aquele homem disse assim: não, Jesus, eu quero ir com você. Eu quero ir com você, eu quero sair daqui, eu quero ir embora desse lugar e quero ser missionário também com o Senhor. Mas é interessante, o Senhor Jesus diz: olha, não, você não vai comigo. Parece até estranho, né? O homem querendo ir com Jesus, ter uma nova vida em outro lugar, mas Jesus diz: não, Senhor, você vai voltar para a sua casa.
vai voltar para a sua cidade, vai voltar para os seus, e lá você vai contar tudo aquilo que Deus fez em sua vida. Você vai ser o missionário na sua casa, na sua região, na sua cidade. Eu e os meus discípulos vamos seguir para missões nacionais, para missões mundiais, mas você não, você vai ficar, porque você precisa testemunhar na sua casa, onde você está. Jesus enviou aquele homem, primeiro missionário naquela terra, primeiro missionário naquele lugar. Jesus pôde então levar por meio dele a mensagem do Evangelho, transformação em Cristo Jesus. Meu amado irmão, aquele homem espalhava medo, terror e tantos males para a sociedade, mas agora ele estava ali para testemunhar, para dizer para todo mundo o que havia acontecido com ele. Antes, essa era a minha vida, agora eu fui transformado pelo poder, pela graça do Senhor. Todo salvo recebe uma missão. E meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta manhã, ou acompanhando pela internet, neste momento ou em outro, Deus, se a graça de Jesus alcançou a sua vida, você tem uma missão. O Senhor já entregou uma responsabilidade a você, e a responsabilidade é: volta para a tua casa e conta aquilo que o Senhor Deus tem feito em sua vida. Volta para o seu trabalho amanhã e conta aquilo que o Senhor tem feito em sua vida. Volta para a sua escola, para a sua faculdade, para a sua universidade e conta aquilo que o Senhor tem feito em sua vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, temos esta missão, esse compromisso. O gadareno não foi incumbido de salvar o mundo, mas de ser testemunha na sua casa. Querido, querida, essa história termina em nossa vida, alcança a nossa vida, porque também um dia, fomos alcançados pela graça do Senhor. E o que temos dito ao Senhor Jesus? Colocado empecilhos, dificuldades, temos dito: não, Senhor, aquele lugar é muito difícil, é muito perigoso, não, aquele lugar ali não vai dar em nada. Outro dia, irmãos, acreditem se quiserem, eu fui levado a um lugar muito bom, por sinal, muito legal, por sinal, mas ali uma igreja muito bem estruturada, com 5, 6, 7 pessoas no máximo ali. E pastor Neander, sabe qual era a proposta aqui, pastor? Vamos vender esse templo aqui, porque aqui não vai dar mais nada, não. No meu coração eu pensei assim, acho que na verdade é melhor trocar o pastor, né? É mais fácil trocar o pastor do que vender o templo. Não é possível, não é possível. Num lugar como aquele, com tantas possibilidades, e a igreja entendendo: não, aqui não dá, dá sim. Queridos, o Senhor Jesus vai onde nós nem imaginamos que Ele possa ir. Nesse momento, por exemplo, em Alvorada do Norte, tão conhecida a Igreja Batista Central de Taguatinga, por exemplo, temos ali um pastor que está fazendo um trabalho extraordinário. Veio do Rio de Janeiro, não é por sinal, né? Mas não é por isso apenas, porque a graça de Deus está sobre ele, sem dúvida. Um homem trabalhador, um servo de Deus. Em 2024, aquela igreja ficou sem pastor. Eu não era executivo, aliás, não estava nem pastoreando, já estava no meu processo de aposentadoria. Mas aquela igreja ficou sem pastor. Falei com um, falei com outro, mas ninguém se disponibilizou aí. Afinal, é bem pertinho, 270 quilômetros daqui de Brasília até lá, para ir, mais 270 para voltar. Mas Jesus disse assim para mim: você está procurando alguém, vai você. E eu disse: eu vou. Ficamos 1 ano e meio ali naquela igreja, indo todo final de semana, 270 quilômetros para ir, 270 quilômetros para voltar, por entender que aquele lugar, aquelas ovelhas e aquela cidade, que há tanto tempo não via um batismo, 6 anos sem realizar um batismo. Em 6 meses, tivemos a oportunidade de batizar 8 pessoas ali naquela cidade, e inaugurar o batistério. Deus os abençoou, o pastor veio, e a igreja está fluindo, avançando grandiosamente. Muitos não queriam ir, mas o Senhor queria, e o Senhor tem estado naquela cidade, assim como Ele quer chegar em muitos outros lugares, mas depende de nós. A pergunta é: estamos dispostos a ir onde Ele nos enviar?
Queridos, somos anunciando Jesus em todo o Planalto Central. E essa é a razão, né, de lembrarmos, né, da unidade da nossa convenção, da unidade do nosso povo. Essa é a ênfase da nossa convenção. Como disse anteriormente, somos 80 cidades e regiões administrativas, em 3 unidades da federação, 5 milhões de pessoas, 22 mil batistas e 220 igrejas, mas ainda assim é muito pouco. Nosso desafio é grande, né? Temos muitos vazios espirituais, grupos urbanos, grupos rurais, grupos culturais, socioeconômicos que precisam ouvir do amor e da graça do Senhor. Temos também desafios da revitalização de igrejas, como disse, como enfatizou a nossa irmã aqui também. No final do ano passado fui chamado para receber as chaves de uma igreja que estava fechando. Fui para lá com o pastor Rogério Moreira, e enquanto estávamos ali esperando a pessoa para nos entregar a chave na porta da igreja, passou uma pessoa de bicicleta, e aquela pessoa de bicicleta parou e disse assim: vai ter culto hoje? Conversamos um pouco com ela, ela se foi, logo em seguida mais 3 pessoas vieram: vai ter culto hoje, não é? Não necessariamente, né? Porque e aquelas pessoas saíram, entramos na igreja, a minha esposa e mais outra irmã ficaram do lado de fora, mas diversas pessoas passando ali perguntando: vai ter culto? Vai ter culto? Vai ter culto? Eles estamos com o desafio de reabrir aquele trabalho, de revitalizar aquele trabalho. Está em São Gabriel, na porta de entrada, costumo dizer que é a varanda ali da Chapada, não é isso? Passando São Gabriel, você está ali na Chapada, e aquela igreja está fechada. Estamos fazendo, não está fechada plenamente, porque estamos ali fazendo revitalização, reformando, trocando fiação, colocando água. A casa pastoral afundou, temos que demolir aquilo, fazer uma nova casa pastoral. Os cultos estão acontecendo com alguma regularidade, mas as próprias pessoas na rua, apenas por verem a porta da igreja aberta, estão dizendo e perguntando: vai ter culto? Querido, querida, as pessoas estão necessitadas, carentes do amor e da graça do Senhor. Não podemos perder oportunidades. Nesta semana, segunda-feira, enviamos a família para Divinópolis, de Goiás, a nossa família missionária, para assumir aquele trabalho e revitalizar aquele trabalho para a glória do Senhor. Temos novos loteamentos, condomínios, tantas oportunidades. Queridos, a nossa convenção mantém diretamente 6 missionários e participa de mais um missionário, que é um missionário dessa igreja também, pastor Josivan, lá em Cavalcante. Apoiamos financeiramente e estrategicamente 30 igrejas. 30 igrejas que estão com dificuldades sérias, até para manter as suas contas em dia, ali para ajudar na revitalização. Participamos das Cristolândias, estamos fechando parcerias importantes com a Junta de Missões Nacionais, Projeto Viver, PEP e outras ações de evangelização. Nossa juventude está sendo fortalecida com a ênfase de trabalharmos no discipulado, liderança e apologética, para que possamos ajudar as igrejas a capacitar melhor os nossos jovens e adolescentes. Nossa educação cristã está sendo revitalizada também, enfatizando as nossas igrejas a amarem e a trabalharem mais pela escola bíblica dominical. Igrejas que têm aberto uma vez no domingo e suprimido a escola bíblica dominical, o ensino da palavra. Temos de reverter isso. Nossos músicos estão sendo novamente em atividade, e nós estamos também reunindo todos os esforços para revitalizarmos o nosso batistão, nosso acampamento. Para lazer apenas? Não. Para fazer dele um centro de treinamento, de capacitação missionária. Meu amado irmão, minha amada irmã, tudo isso porque há pessoas em nossa casa, cidades, que vivem conosco e que precisam ouvir a mensagem do Senhor. Nossa oração nessa manhã, nosso apelo ao seu coração nessa manhã: volte para a sua casa, para os seus, e conte aquilo que Deus tem feito em sua vida. Não se conforme apenas em enviar pessoas para fazerem isso em outros lugares.
assuma essa responsabilidade de você falar para os seus, para a sua casa, para a sua cidade, o que Jesus tem feito e o que Ele ainda pode fazer em sua vida e em tantas vidas que serão tocadas pela sua vida. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Querido Pai, louvamos o Teu nome por estarmos na Tua presença. Louvamos o Teu nome porque um dia fomos alcançados por Tua graça. Muito obrigado, ó Deus, porque, embora muito longe ou um pouco mais perto, o Senhor nos buscou, o Senhor nos encontrou, o Senhor nos resgatou, restaurou a nossa vida, nos fez filhos de Deus, nos fez co-herdeiros de Cristo, nos deu vida nova, a sua graça salvadora. Ó Deus amado, louvamos o Seu nome por tudo isso, porque temos uma igreja agradável, confortável, segura, onde adorar o Teu nome. Temos irmãos queridos que estão conosco, que oram por nós. Temos um pastor abençoado e toda uma equipe pastoral e de liderança que cuida adequadamente de nossas vidas. Nós louvamos o Teu nome por isso. Mas nós não podemos esquecer de tantas pessoas que neste momento estão pensando que a sua vida acabou. Estão sem esperança, sem paz, com seu lar quebrado, dividido, destruído, com suas vidas jogadas nas ruas, na desesperança completa. Senhor amado, move os nossos corações, para que possamos ouvir a Tua voz dizendo, volta para casa e fala para os seus, tudo aquilo que o Senhor tem feito em suas vidas. Que possamos fazer isso no final desta manhã ao voltarmos para casa, que possamos fazer isso ao longo da semana, que possamos orar pelo nosso povo, pelo nosso Planalto Central, pelas igrejas que estão fechando, para que elas possam ser revitalizadas, revigoradas, pelos lugares desertos, que o Senhor possa abençoar o despertamento, para que novas igrejas possam nascer e assim atender a esses corações. Que o Senhor possa usar nossas vidas como missionários onde estamos, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Senhor possa ser exaltado daqui onde estamos e até os confins da terra. Muito obrigado, Deus, pela Tua bênção, a Tua graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.